A vida não é um erro, mesmo quando tudo parece confuso. Pode parecer uma frase bonita, dessas que a gente encontra em algum post de rede social. Mas quando a dor aperta de verdade, quando o chão desaparece, quando você ora, clama e mesmo assim nada muda, essa frase parece só mais um consolo vazio. Parece até ironia. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, tentando encontrar lógica onde só existe silêncio. Tentando entender por que Deus permite certas coisas. Tentando manter a fé quando tudo o que você sente é abandono. Mas antes de continuar, eu preciso te lembrar de algo muito simples e, ao mesmo tempo, profundamente revolucionário. Deus não se equivoca. Essa frase pode parecer religiosa demais para alguns ou otimista demais para outros. Mas quando você começa a realmente mergulhar na filosofia de Cristo, percebe que ela não é um lema de autoajuda espiritual. Ela é uma base existencial. É o que sustenta os que não têm mais onde se apoiar. Porque se Deus não erra, então o que você está vivendo, mesmo que seja confuso, tem um sentido, mesmo que ainda não se revele. O problema é que nós fomos ensinados a medir sentido pelo conforto. Se está dando certo é de Deus, se está fácil é bênção. Se dói é castigo. Se dói muito, então Deus nos abandonou. Essa é a teologia inconsciente que muita gente carrega. E por isso, quando a vida quebra os nossos planos, a primeira coisa que a gente faz é duvidar de Deus, de nós, da fé. Mas repare uma coisa, até Jesus, no auge da dor, gritou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Isso não é fraqueza espiritual. Isso é humanidade. E se até Cristo experimentou esse tipo de silêncio, quem somos nós para achar que sofrimento é sinônimo de erro? A verdade é que a nossa mente racional sempre vai tentar decifrar o caos com respostas prontas. E quando não encontra, ela se desespera. Mas a fé que Cristo ensinava não era uma fé de respostas rápidas. Era uma fé de confiança profunda. Uma confiança que não depende de explicação para continuar de pé. Quantas vezes você já viveu algo que no momento parecia totalmente sem sentido, mas anos depois, olhando para trás, percebeu que aquilo te moldou? Que você só se tornou quem é porque passou exatamente por aquilo? Pois é, o que hoje parece sem lógica pode ser exatamente o que vai sustentar o seu futuro. E sim, eu sei que ouvir isso quando se está ferido é difícil. Ninguém quer teoria sobre dor. A gente quer alívio. Mas talvez o primeiro alívio que você precisa não é externo, é interno. É se lembrar de que sua vida não é um erro em andamento, que você não está perdido em um plano mal escrito, que você não está à deriva. Talvez o que você vive hoje seja um capítulo escuro, mas ainda é parte de uma história maior. E essa história tem um autor que não escreve por impulso, que não cria personagens para abandoná-los no meio do enredo. Um autor que não erra a caneta, mesmo quando a página parece manchada. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus poderia ter evitado a dor? Ele sabia o que estava por vir. Sabia da traição, da injustiça, da cruz. E mesmo assim ele seguiu. Ele escolheu o caminho da entrega. Não porque gostava do sofrimento, mas porque ele enxergava além dele. Essa é a chave. Cristo via sentido onde os outros viam fracasso. Quando os discípulos achavam que tudo tinha acabado, que o projeto tinha dado errado, que a cruz era o fim, ali, exatamente ali, o maior propósito estava sendo cumprido. E se isso aconteceu com o próprio Filho de Deus, por que seria diferente com a gente? A lógica de Deus não é a lógica do mundo. A lógica do mundo diz que sucesso é ausência de dor. A lógica de Deus diz que até a dor pode gerar vida. Mas para isso, a gente precisa fazer uma escolha difícil. Confiar sem entender. Entregar sem ter certeza do que vem depois. Acreditar que existe um sentido maior, mesmo quando o agora parece completamente sem luz. É claro que isso não apaga a dor. Não transforma sofrimento em algo confortável, mas muda a forma como você caminha por ele. Você deixa de carregar o peso da culpa, do medo, da dúvida paralisante e começa a carregar a fé de que existe uma razão.
Uma fé que não elimina as lágrimas, mas dá direção a elas. Às vezes, a maior transformação da sua vida não vai acontecer quando tudo estiver bem. Vai acontecer justamente nesse momento em que tudo parece confuso. Porque é aqui que você descobre o que realmente acredita. É aqui que você se despede das ilusões, dos apoios falsos, das certezas frágeis. É aqui que você é quebrado. Não para ser destruído, mas para ser reconstruído com fundamentos mais profundos. A confusão não é o fim, é o processo, é o meio. É o lugar onde a fé deixa de ser teoria e vira carne. Onde a filosofia de Cristo deixa de ser algo que você repete e passa a ser algo que você vive. E isso muda tudo. Porque quando você entende que até a sua dor tem um lugar na narrativa divina, você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Você para de se comparar com o progresso dos outros e começa a aceitar que o seu caminho tem um ritmo único. Você para de cobrar explicações e começa a buscar revelação. E revelação não vem da pressa, vem da permanência. Vem da coragem de ficar no lugar onde tudo parece sem sentido, confiando que no tempo certo tudo vai se encaixar. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, confuso, cansado, se perguntando se ainda faz sentido continuar orando e continuar esperando, continuar acreditando. Mas talvez, só talvez, é exatamente nesse ponto que a virada começa. Porque quando tudo falha, só a fé permanece. E é aí que você descobre que ela nunca foi pequena, só precisava ser ativada. E se a confusão que você vive agora for justamente o terreno onde Deus está cultivando algo novo? E se o silêncio que parece abandono for na verdade preparação? E se por trás desse caos houver um plano sendo construído com precisão cirúrgica? Você não é um erro, sua história não é um acidente. A dor que você sente não é sem propósito. Pode parecer que nada faz sentido agora, mas sentido não é aquilo que se entende no meio da tempestade. Sentido é o que se revela quando a gente atravessa. E enquanto você atravessa, lembre-se, Deus não se equivoca. Quando a dor chega, quase sempre chega com uma pergunta: por que Deus permitiu isso? Essa é a pergunta que ecoa nos nossos pensamentos quando os nossos planos quebram, quando o diagnóstico chega, quando a solidão grita. A pergunta que vem como um sussurro no escuro: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Mas talvez a pergunta mais honesta não seja essa. Talvez o que a alma realmente quer saber é: Deus está comigo aqui? Porque no fundo, a gente sabe que não tem como escapar totalmente da dor. A vida humana carrega perdas, rupturas, recomeços forçados. O que realmente nos desespera não é sofrer sozinhos. É não ver sentido. É achar que fomos esquecidos. E é aqui que a filosofia de Cristo revela uma das verdades mais revolucionárias de todos os tempos. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas Ele prometeu presença. Uma presença que sustenta, mesmo quando o chão desaparece. Quando olhamos para a vida de Jesus, não vemos uma trajetória de conforto e estabilidade. Vemos rejeição, vemos traição, vemos fome, cansaço, abandono. Desde o nascimento em uma manjedoura até a cruz no Gólgota, tudo em Jesus foi marcado por vulnerabilidade. Mas é exatamente isso que torna a mensagem dele tão poderosa. Cristo não se manteve distante da dor humana. Ele entrou nela. Ele a viveu por inteiro. É por isso que você pode confiar. Não porque sua vida está tranquila, mas porque você tem um Deus que conhece a dor por experiência própria. Um Deus que chorou, que sangrou, que foi ferido por aqueles que dizia amar. Um Deus que não assistiu à sua dor de longe, mas que decidiu habitá-la para sempre. Essa é uma das maiores diferenças entre uma fé real e uma fé construída por conveniência. A fé madura não diz: eu creio porque tudo está dando certo. Ela diz: eu creio, mesmo quando tudo parece errado. E não se engane, Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca prometeu uma estrada fácil. Pelo contrário, ele avisou: no mundo vocês terão aflições. Note, ele não disse talvez tenham ou alguns terão. Ele foi direto: vocês terão. A dor é parte da experiência.
Mas logo em seguida ele completa: mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Que mesmo quando o mundo quebrar ao seu redor, você vai estar em boas mãos. Que mesmo quando você se sentir perdido, a vitória já foi decretada. Não a vitória de um final feliz imediato, mas a vitória de um propósito eterno que ninguém pode roubar. É por isso que a presença de Deus é o que muda tudo. Porque ela não remove a dor, mas transforma a forma como você atravessa ela. Você já percebeu que algumas pessoas passam por tragédias e ainda assim têm uma paz que parece inexplicável? Uma força que não vem delas mesmas. Não é fingimento, não é negação. É presença, é o reflexo de alguém que entendeu que mesmo no escuro, Deus está ali. Talvez você precise ouvir isso hoje. A sua dor não é um sinal de abandono. Ela não prova que Deus virou o rosto. Ela não significa que sua fé falhou. Na verdade, a dor pode ser exatamente o lugar onde Deus está mais próximo, mesmo que você não sinta. Porque nem sempre a presença dele vem com emoções. Às vezes ela vem com resistência silenciosa, com força que você nem sabe de onde veio, com uma esperança que insiste em não morrer, mesmo quando tudo parece perdido. Lembra daquele momento em que você achou que não ia suportar, e suportou? Daquele dia em que tudo em você queria desistir, mas algo te fez continuar. Então, isso não foi só você. Isso foi ele. É que a presença de Deus nem sempre vem como um trovão. Às vezes, ela vem como um sopro, como um abraço invisível, como um estou aqui que não se ouve, mas se percebe no fundo do peito. E isso é o que nos sustenta. Não é a ausência de problema, é a certeza de que a dor não tem a palavra final. Cristo nos ensina que a dor faz parte, mas não é tudo. Que o sofrimento é real, mas não é definitivo. Que a cruz existe, mas ela não é o fim. O fim é ressurreição. O fim é redenção. O fim é vida. E isso muda a forma como você olha para a sua própria história. Talvez agora você esteja no meio da cruz, sentindo o peso, o abandono, o silêncio. Mas existe um terceiro dia vindo, existe redenção vindo, existe glória sendo formada em silêncio. Cristo não promete uma vida sem tempestades. Ele promete estar no barco com você. E quando ele está no barco, ainda que as ondas se agitem, elas não te afundam. Porque não é a intensidade da dor que define sua história, é a presença de quem caminha com você. E se ele está com você, então você vai atravessar. Pode doer, pode parecer que não vai acabar nunca, pode parecer que tudo está contra você, mas existe uma presença que não some quando você falha, que não desiste quando você cai, que não te rejeita quando você se sente fraco. Essa é a filosofia de Cristo, não um Deus que observa, mas um Deus que participa. Um Deus que chora com você, que sangra com você, que luta por você. E principalmente, um Deus que não te deixa sozinho nem por um segundo. Então, mesmo que a dor esteja gritando, respire fundo, porque você não está só. A cruz não foi o fim. E o que você vive agora também não é. O que mais nos desespera quando a vida entra em colapso não é a dor em si, é a ausência de respostas, é a sensação de que tudo está desordenado, aleatório, sem direção, é a impressão de que o caos venceu. Mas há algo que a filosofia de Cristo nos ensina de forma silenciosa, quase invisível, e ao mesmo tempo profunda como o próprio tempo. O sentido não aparece no meio do caos. Ele se revela no tempo certo, e é por isso que tantas vezes a fé precisa caminhar com os olhos fechados. Porque se você exigir clareza antes de seguir, talvez nunca dê o primeiro passo. Se você esperar entender antes de obedecer, talvez nunca descubra o que estava reservado logo depois da obediência. E isso não é passividade. Isso é confiança. É maturidade espiritual. É aceitar que nem tudo se explica na hora, mas tudo se encaixa depois.
Você já observou como Jesus lidava com o tempo? Ele nunca teve pressa, nunca correu, nunca entrou em pânico. Mesmo quando todos ao redor estavam inquietos, ele permanecia centrado. Porque ele sabia, existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para chorar e um tempo para dançar. E talvez o que você está vivendo agora seja justamente aquele tempo em que tudo parece desorganizado. Em que você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E não encontra nenhuma resposta que traga paz. Mas talvez a paz não esteja nas respostas. Talvez a paz esteja em reconhecer que o sentido ainda não chegou. E tudo bem. Porque Deus não tem obrigação de explicar o que Ele ainda está construindo. Imagine uma tapeçaria sendo bordada. Do lado avesso, tudo parece bagunçado. Fios cruzados, nós soltos, linhas que não se conversam. Mas do lado certo, uma imagem está sendo formada. A vida com Deus é assim. Por trás do que parece caos, um padrão está sendo tecido, e não é você quem vai costurar as linhas. É Ele, no tempo dele, na ordem dele, no ritmo dele. Cristo sabia disso. Por isso, mesmo diante da cruz, Ele não recuou. Mesmo sem ver o desfecho naquele momento, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não porque tudo fazia sentido ali, mas porque ele confiava que o sentido viria depois. E veio. A cruz, que aos olhos humanos foi o maior escândalo e o maior fracasso da história, se tornou o centro de toda a redenção. O maior símbolo de dor virou o maior símbolo de amor. E o que isso ensina para você? Que talvez agora, olhando a sua vida de fora, tudo pareça confuso, mas é só porque o bordado ainda não foi virado, é só porque o tempo ainda não chegou. O tempo em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, agora tudo faz sentido. Se não fosse aquilo, eu não estaria aqui. Se aquela porta não tivesse se fechado, eu nunca teria encontrado essa outra. Se aquela dor não tivesse me atravessado, eu não teria descoberto essa força. Se aquele fim não tivesse me quebrado, eu não teria sido reconstruído. Mas para viver isso, você precisa atravessar. E atravessar o caos é doloroso, porque exige uma fé que não depende da lógica, uma fé que aceita caminhar em meio à fumaça, sem saber onde está o chão. Uma fé que não exige atalhos, mas permanece. O caos, por definição, é desordem. Mas o que você chama de desordem, Deus pode estar chamando de gestação. Porque muitas vezes, o que parece confusão é só a preparação de algo que ainda não nasceu. E você precisa permanecer firme o suficiente para ver nascer. Você já parou para pensar que talvez as orações que hoje parecem sem resposta, no futuro vão se revelar como parte de um plano muito maior do que você imaginava? Que talvez Deus esteja protegendo você de coisas que você ainda não vê, que Ele está alinhando encontros, deslocando pessoas, fechando portas que te salvaram, mesmo que agora tudo isso pareça dor, porque é assim que Ele age, em silêncio, no detalhe, no tempo certo. Deus nunca esteve preso à nossa urgência. Ele trabalha em outra dimensão, onde o que mais importa não é a velocidade, mas a profundidade. Por isso, não se desespere por não entender. O caos não é o fim. É só o intervalo entre o que foi e o que ainda está por vir. E quando o tempo chegar, porque ele vai chegar, você vai perceber que as peças começaram a se encaixar. Não porque a vida voltou ao que era, mas porque você foi transformado no processo. Porque você sobreviveu à confusão sem perder a fé. Porque você não desistiu, mesmo quando tudo dizia para parar. E essa perseverança vai ser o seu testemunho, vai ser o seu novo alicerce, vai ser o lugar de onde você vai ajudar outros que também estão em meio ao caos. Cristo não nos ensinou a evitar o caos. Ele nos ensinou a atravessar com esperança, a caminhar com confiança, a acreditar que no tempo certo o sentido virá. E ele vem, sempre vem,
porque Deus não constrói histórias para deixá-las sem propósito. O que hoje é lágrima, amanhã pode ser resposta. O que hoje é confusão, amanhã pode ser cura. Você só precisa continuar, confiar, mesmo sem entender, esperar, mesmo sem ver, persistir, mesmo sem forças. Porque o sentido não está ausente. Ele só ainda não chegou, mas está vindo. Existe uma ideia muito comum e muito perigosa, que muita gente carrega dentro de si sem perceber, a de que a fé é um tipo de atalho, uma rota alternativa para escapar da dor, do esforço, da espera, da frustração. Como se crer em Deus fosse uma senha secreta para entrar numa sala onde tudo dá certo mais rápido, onde as respostas vêm logo, onde os milagres caem do céu, onde a vida flui sem grandes interrupções. Mas essa não é a fé que Cristo ensinou. A fé que ele viveu é outra. É uma fé que não acelera os processos, mas os aprofunda, que não remove o deserto, mas transforma o deserto em solo fértil. Uma fé que não tem pressa de vencer, porque sabe que está sendo moldada, não só levada. A fé verdadeira não é um atalho, é um caminho. E não qualquer caminho, é um caminho de transformação silenciosa. Silenciosa, porque muitas vezes a mudança mais profunda acontece longe dos olhos dos outros, longe dos holofotes, longe até da sua própria consciência. É um processo que vai acontecendo aos poucos, sem fazer barulho, sem grandes sinais, mas que, quando você percebe, já mudou quem você é por dentro. Você já viveu isso? De olhar para trás e pensar: eu não sou mais o mesmo. Eu não reajo mais como antes. Eu sinto paz onde antes havia desespero. Eu tenho fé onde antes só havia controle. Essa é a marca da transformação silenciosa. Não vem com espetáculo, vem com consistência. E é por isso que muitas vezes ela passa despercebida. Porque a gente foi acostumado a associar fé com movimento externo. Se nada mudou por fora, então será que minha fé está funcionando? Mas a fé verdadeira muda por dentro primeiro. Cristo passou 30 anos em silêncio antes de começar seu ministério público. 30 anos longe das multidões, longe dos milagres, longe das curas que conhecemos. E ainda assim, 30 anos onde Deus estava formando cada detalhe. Porque o invisível precede o visível. O oculto prepara o que será revelado. A fé cresce onde ninguém vê, para depois frutificar onde todos enxergam. É por isso que não adianta apressar. Não adianta exigir respostas imediatas. Não adianta tratar a fé como uma barganha. Eu creio, então Deus faz. Essa lógica não é fé, é controle disfarçado. A fé real diz: eu continuo. Mesmo quando Deus parece em silêncio. Eu sigo, mesmo sem ver resultados. Eu confio, mesmo quando nada em mim sente vontade de confiar. É nesse espaço onde a lógica acaba e a confiança começa, que a fé verdadeira floresce, mas floresce devagar e em silêncio. Você não acorda um dia com uma fé inabalável. Você constrói essa fé nos pequenos nãos da vida, naquelas vezes em que tudo dizia para parar. Mas algo dentro de você decidiu continuar. Naquelas noites em que a lágrima caiu, mas a oração também. Naquelas fases em que o céu estava fechado, mas sua alma insistia em esperar. Esse é o caminho. E por ser um caminho, ele tem curvas, tem quedas, tem recomeços, tem dias de força e dias de cansaço, tem momentos de luz e períodos de sombra. Mas em todos eles, Deus está agindo, não só no destino, mas em você. Porque o plano de Deus não é só te levar a um lugar melhor. É te tornar alguém mais parecido com Cristo, enquanto você caminha até lá. A fé não é um atalho para fugir do sofrimento. É o solo onde se aprende a sofrer com dignidade, com coragem, com esperança, onde a dor não vira amargura, vira sabedoria, onde o atraso não vira frustração, vira maturidade, onde a espera não vira desânimo,
vira confiança refinada. E é por isso que você precisa entender, mesmo quando nada acontece por fora, algo está sendo trabalhado por dentro. Mesmo quando o tempo parece parado, o céu está em movimento. Mesmo quando o milagre ainda não chegou, você já está sendo transformado. O problema é que nem sempre a gente valoriza esse tipo de transformação. A gente quer ver, quer tocar, quer provar que está funcionando. Mas a fé não se prova com números. Ela se revela no caráter, na forma como você trata os outros, na forma como você trata a si mesmo, na forma como você escolhe continuar caminhando quando não tem mais garantias. E, com o tempo, você vai perceber que a transformação mais profunda da sua vida não aconteceu quando tudo deu certo, mas sim quando você teve tudo para desistir e mesmo assim permaneceu. Esse é o poder da fé. Não te livra do processo, te fortalece dentro dele. Cristo nos chamou para andar pela fé e não pela vista. E andar pela fé exige uma renúncia diária ao desejo de controle. Exige um coração que prefere confiar ao invés de entender, que prefere obedecer, ao invés de questionar cada detalhe, que prefere crescer em silêncio, a viver correndo atrás de promessas visíveis. A fé que Cristo ensinou não precisa de palco. Ela se firma no quarto secreto, na oração que ninguém escuta, na decisão silenciosa de continuar acreditando, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Por isso, se hoje você está nesse caminho, onde nada faz muito barulho, onde os frutos ainda não chegaram, onde o mundo parece não notar sua caminhada, saiba de uma coisa: o céu está vendo, e mais do que isso, o céu está agindo em você, com você, através de você. Porque fé não é um passe mágico, é uma semente, e sementes crescem no escuro, antes de aparecerem à luz. Continue. Mesmo que ainda não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que tudo pareça igual, porque o que Deus está formando em silêncio vai sustentar você quando o tempo da colheita chegar. Existe um tipo de obra que só pode ser feita no escuro. Um tipo de construção que não acontece sob aplausos, nem sob os olhos atentos da plateia, mas no silêncio, na solidão, nos bastidores da alma. É ali que Deus faz o trabalho mais profundo, no invisível, porque é no invisível que Ele forma o que é realmente essencial. A gente foi condicionado a dar valor ao que pode ser visto. Medido, postado, celebrado, vivemos numa era em que resultado virou sinônimo de valor. Se é visível, é real. Se é admirado, é bom. Se é grande, então é abençoado. Mas o reino de Deus funciona na contramão. A filosofia de Cristo não é movida por espetáculo, é movida por raízes. E raízes crescem para baixo, no escuro, no silêncio, sem ninguém notar. Talvez seja por isso que a gente se desespera tanto nos tempos em que nada acontece, porque associamos movimento com avanço. Mas e se o avanço real for invisível? E se o que você está chamando de tempo perdido for exatamente o tempo em que Deus está firmando o que vai sustentar tudo o que virá depois? Cristo falava disso nas parábolas. O reino dos céus, dizia ele, é como uma semente de mostarda, a menor de todas, pequena demais para impressionar alguém, quase insignificante à primeira vista, mas que, quando lançada no solo, cresce, se fortalece e se torna abrigo para muitos. O reino começa pequeno, começa onde ninguém vê, começa onde ninguém entende, e com a fé é a mesma coisa. Você começa orando sem vontade, crendo sem força, esperando sem saber se vai aguentar. Tudo parece pouco, tudo parece inútil, mas não é, porque Deus trabalha onde ninguém vê, e o que Ele faz no escuro sustenta você na luz. Pensa comigo, o que é essencial na sua vida? A resposta quase sempre vai envolver coisas que não se tocam: paz, sentido, amor verdadeiro, coragem, esperança. Tudo isso, invisível,
A gente não vê a raiz, mas vê a árvore. A gente não vê o vento, mas sente o impacto. A gente não vê a fé, mas percebe quando ela sustenta uma vida. O essencial nunca foi visível, e talvez você esteja num momento em que tudo parece invisível demais. Seu progresso, sua transformação, suas respostas de oração, você ora, crê, espera, mas a paisagem não muda. É nesse lugar que você precisa lembrar. Deus trabalha nas profundezas. Ele não é um operário de superfície. Ele é um artesão de almas. Ele escava, ele sonda, ele cava, onde você nem imaginava que havia. É ali que ele planta o novo. Só que esse processo é silencioso, não tem cronograma, não tem reconhecimento externo, não tem aplausos, tem você e ele mais ninguém. E é justamente aí que ele forma o essencial, uma fé que não se abala com a ausência de sinais, um coração que escolhe confiar mesmo quando tudo grita. Desista, uma mente que descansa mesmo sem entender, uma identidade que não depende do olhar dos outros para saber quem é. E isso é raro, porque é fácil. Ter fé quando tudo está visível, difícil. É confiar quando Deus parece ausente, mas ironicamente, é nesses momentos que ele está mais ativo. Você não vê, mas ele está costurando possibilidades que você nem imagina. Está preservando você de armadilhas que você nunca verá. Está plantando frutos que só vão aparecer na próxima estação. Está te ensinando a respirar fundo e continuar. O invisível é o lugar da formação, e formação sempre vem antes da manifestação. Cristo passou 40 dias no deserto antes de iniciar o ministério. 40 dias sendo tentado, silenciado, moldado, sem seguidores, sem milagres, sem plateia, só ele. E o Pai o que saiu daquele lugar não foi um homem quebrado, foi um Salvador pronto. É isso que o invisível faz. Te prepara, te fortalece, te separa da dependência de aprovação e te alinha com a essência. Por isso, se hoje sua vida está marcada por processos que ninguém vê, não se sinta fracassado. Você não está parado, você está sendo aprofundado. E quando chegar o tempo certo, porque ele vai chegar, aquilo que hoje ninguém vê vai florescer, mas não como um espetáculo, como testemunho. Você não vai apenas dizer que Deus é real, você vai viver como alguém que foi moldado por ele. E esse tipo de vida transforma ambientes, carrega paz, carrega presença, carrega autoridade que não vem do cargo, mas do caráter, porque quem foi formado no invisível não se perde quando chega na luz. Quem foi curado no secreto não precisa provar mais nada para ninguém. Quem foi quebrado por Deus sabe que nenhuma glória do mundo vale mais que a presença dele. Então, não subestime o tempo em que tudo parece parado. Não despreze o silêncio. Não amaldiçoe o escuro. É no invisível que Deus faz as obras mais eternas. E é isso que você está vivendo. Agora, existe uma ideia muito antiga e profundamente enraizada de que sofrimento é punição, de que se algo dói é porque fizemos algo errado, de que toda dor é merecida, de que Deus, em algum lugar distante, está nos punindo, nos provando, nos controlando através da dor. Mas essa visão distorcida não se sustenta diante da cruz. Cristo, o homem mais puro que já pisou nesta terra, sofreu como poucos, foi traído, rejeitado, injustiçado, humilhado e crucificado. E tudo isso sem culpa alguma. O sofrimento dele não foi castigo, foi escolha, foi missão, foi entrega. Então, se até o Filho de Deus passou pela dor, como podemos concluir que toda dor é um sinal de castigo? Talvez esteja na hora de rever essa lente. Talvez o que você está vivendo agora, essa fase de peso, de silêncio, de cansaço emocional, não seja uma punição, talvez seja lapidação. E existe uma grande diferença entre as duas. O castigo tem o objetivo de punir, de reprimir, de esmagar. A lapidação tem o objetivo de revelar o valor, de alinhar a forma, de trazer à tona o que já estava ali. Mas ainda bruto, o castigo aponta para o erro, a lapidação aponta para o propósito, e é isso que Deus faz com aqueles que Ele ama.
Ele não castiga para punir, ele lapida para preparar. Você já viu um diamante antes de ser trabalhado? Ele é opaco, irregular. Quase ninguém o reconheceria como algo precioso à primeira vista. Mas dentro daquela pedra bruta existe algo valioso demais. E só o processo de lapidação, feito com pressão, atrito, cortes precisos, pode revelar o brilho que está escondido ali dentro. Você é assim. Existe algo precioso em você. Mas esse brilho não aparece com elogios. Aparece com processos, com perdas, com entregas que doem, com dias em que você não entende, mas continua, com fases em que você sangra por dentro, mas não abandona quem você é. Esse é o tipo de dor que não destrói, transforma. E sim, eu sei que isso é difícil de ouvir quando se está no meio da luta, quando a dor ainda pulsa, quando a gente ainda está tentando entender o porquê. Mas talvez o porquê não seja a pergunta mais importante. Talvez a pergunta seja: o que está sendo revelado em mim nesse processo? Porque Deus não desperdiça dor. Ele não permite sofrimento sem um objetivo redentor. A lapidação dói, mas cada corte tem um propósito. Você perde algo e ganha clareza. Você sofre uma quebra e ganha sensibilidade. Você se frustra e ganha discernimento. Você é silenciado e aprende a ouvir. Você é ferido e aprende a amar com mais profundidade. Parece injusto? Sim, muitas vezes. Mas quem disse que o propósito de Deus é sempre justo aos nossos olhos? A justiça dele não é medida por alívio imediato, mas por eternidade. E se for preciso passar por processos que doem agora, para que você viva algo muito mais sólido depois, ele vai permitir, não porque te despreza, mas porque te vê com olhos eternos. Talvez a pergunta que você está fazendo hoje seja: Deus, por que tanta dor? E talvez ele esteja respondendo: porque estou te moldando para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Existe um tipo de missão que só pode ser cumprida por quem já foi ferido. Um tipo de autoridade que só nasce no campo um tipo de maturidade que não se adquire com livros, nem com palavras, mas com vivência. E talvez você esteja sendo preparado para isso. Você acha que seus traumas te diminuem, mas Deus pode estar usando exatamente isso para ampliar sua empatia. Você acha que sua queda te afastou, mas talvez ela tenha sido o início de uma nova consciência, mais humilde, mais verdadeira. Você acha que seu fracasso te manchou, mas talvez ele tenha arrancado de você aquilo que estava te sabotando em silêncio. Você está sendo lapidado. E isso não é castigo, é cuidado. Porque o ouro, para ser purificado, precisa do fogo. E o fogo, por mais incômodo que seja, não vem para destruir. Vem para queimar tudo o que não é essencial, tudo o que enfraquece, tudo o que atrapalha o brilho real. Por isso, se hoje você sente que está no meio desse calor, respire fundo, não tente sair antes da hora, não fuja do que está moldando quem você vai se tornar. Não se revolte com o processo que está gerando raízes em você. Deus não erra na intensidade do corte, ele não pressiona mais do que você pode suportar, ele não acelera onde precisa aprofundar e, acima de tudo, ele nunca confunde punição com propósito. Quem te lapida é quem te ama, e Deus te ama demais para te deixar bruto. A dor que hoje te esmaga, amanhã vai ser a mesma dor que te afina, que te posiciona, que te fortalece. E quando o tempo da lapidação passar, você vai se olhar no espelho da alma e perceber que há um brilho ali que você não tinha antes. Um brilho que não nasceu da sorte, nasceu do atrito, do silêncio, da espera e da fidelidade daquele que não castiga para ferir, mas lapida para revelar. Há uma promessa que paira sobre todas as outras. Uma promessa que, se você guardar no coração, pode sustentar sua fé mesmo nos dias mais escuros. Nada do que você vive será desperdiçado. Nenhuma dor, nenhum silêncio, nenhuma perda, nenhum erro, nenhuma espera. Tudo, absolutamente tudo, será redimido. Mas o que isso significa? Redenção não é fazer de conta que não houve dor, não é apagar o que machucou,
não é fingir que o que partiu não partiu. Redenção é pegar aquilo que parecia perdido e dar novo significado, é olhar para o que quebrou e perceber que mesmo a dor construiu algo. É entender que até os momentos de fracasso foram usados por Deus para criar em você um coração mais consciente, mais profundo, mais parecido com o de Cristo. E isso não é discurso bonito, é promessa viva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Note, todas as coisas, não só as boas, não só os milagres, não só os momentos de vitória, todas pontas, lágrimas que ninguém viu, as noites que você quase desistiu, os erros que você cometeu no impulso, os desertos que pareciam intermináveis, as portas que se fecharam sem explicação, tudo isso vai cooperar. Não porque foi justo, não porque foi fácil, mas porque Deus tem o poder de transformar o que parecia fim em recomeço. Isso é redenção. É Deus pegando um terreno de dor e transformando em solo de testemunho. É Ele reconstruindo com o que sobrou. É Ele dizendo, não jogue fora o que você viveu. Eu vou usar. Você pode ter se arrependido de muita coisa, pode ter olhado para sua história com vergonha, com tristeza, com raiva, mas Deus olha para essa mesma história e vê matéria-prima para um futuro glorioso. Ele não ignora suas quedas, mas também não se prende a elas. Ele vê além, ele vê o que pode nascer a partir disso. Você já pensou que, talvez, o seu maior impacto na vida de alguém ainda vá nascer daquilo que mais te feriu? Que o seu abraço mais sincero vai ser fruto da dor que você viveu? Que sua empatia mais profunda vai nascer exatamente do lugar onde você mais chorou? Que sua missão vai passar por aquilo que você um dia achou que ia te destruir? Porque com Deus, nada é desperdiçado. Nem os traumas, nem os atrasos, nem os caminhos que você teve que refazer. Tudo é reciclado no amor dele. Tudo é redimido na cruz. Tudo é tocado por essa graça que transforma lama em jardim, cinza em beleza, ferida em cura. Cristo não veio apenas perdoar os pecados, ele veio restaurar propósitos. Ele veio dizer que aquilo que você viveu, por mais pesado que tenha sido, não define seu valor, mas prepara sua missão. A redenção não é instantânea, mas ela é certa. Às vezes vem em partes, outras vezes só se revela muito tempo depois, mas ela vem, e quando vier, você vai perceber que o que parecia sem sentido estava sendo reescrito em silêncio. E você vai agradecer por não ter desistido, vai agradecer por ter continuado mesmo confuso, vai agradecer por ter permanecido mesmo com medo, porque o Deus que te permitiu viver tudo isso é o mesmo que vai usar tudo isso. Você não vai sair desse processo com as mesmas feridas. Você vai sair com cicatrizes, sim, mas cicatrizes curadas. E cicatrizes curadas se tornam mapas de sabedoria. Elas mostram por onde você passou e mostram que a dor não te matou. Mostram que a graça te alcançou. Mostram que o amor de Deus te sustentou. Talvez até aqui você tenha sentido que está apenas sobrevivendo, mas o que Deus está fazendo em você vai muito além de sobrevivência. Ele está preparando você para viver com propósito, com autoridade, com liberdade, e cada pedaço da sua história, até mesmo os que você não gosta de lembrar, vai ser parte da mensagem. Nada será ignorado, nada será em vão, nada será desperdiçado. Você está sendo escrito por um autor que não joga palavras fora, por um pai que não abandona seus filhos no meio do processo, por um redentor que transforma as cinzas em altar. E o que ele começou, ele vai completar. A história não terminou, a dor não foi em vão, e o que vem depois vai justificar cada passo, cada lágrima, cada silêncio, porque com Cristo o fim nunca é o fim. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que algo dentro de você foi tocado, não guarda isso só para você. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso não é só sobre números.
É sobre espalhar uma palavra que pode transformar vidas e pode ter certeza. Tem muita gente precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E mais do que isso, esse vídeo é só parte de uma jornada. A filosofia de Cristo tem muito mais para revelar. Nos outros vídeos, a gente aprofunda temas como identidade, silêncio de Deus, recomeços e a força que nasce depois da dor. Então, depois que terminar aqui, vai lá e assiste os próximos. Cada um deles foi pensado para te fortalecer em diferentes fases da caminhada. Não caminha sozinho. Tem uma verdade sendo construída aqui, e ela só está começando.